Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Bom, a dúvida do dia, gente, é se vale ou não a pena pagar um pouquinho mais para a chamada gasolina especial, né? Aquela que tem diferentes aditivos e que é comercializada nos postos de combustível de um modo geral. Você tem sempre a opção por abastecer pela comum ou pela especial. E aí eu vou repassar para quem sabe das coisas. Ricardo Barbosa já está comigo ao vivo. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Começando esse mês aí, a gasolina já está bem altinha, né? O valor está lá em cima. E é verdade, Fernanda, quando a pessoa está lá ali no posto de gasolina, diante do frentista, é nesse momento que surge a dúvida, né? Boto gasolina comum ou boto gasolina aditivada? Vale a pena pagar um pouquinho mais sobre essa gasolina? Essa dúvida, Fernanda, acontece com muitos motoristas, porque ele acaba não sabendo qual a diferença aí entre gasolina comum e a gasolina aditivada. Algumas pessoas, Fernanda, até pensam que a gasolina aditivada deixa o motor mais potente. Outras acabam até mesmo acreditando que ela não é adequada muito para quilometragens grandes, porque vai sujar ou vai tirar aquela sujeira toda interna do motor e vai acabar entupindo também ali o filtro, o bico injetor. Tudo isso nós vamos estar falando um pouquinho hoje. E outras pessoas pensam que só vale a pena para colocar no reservatório de partida frio. Então, hoje nós vamos tirar um pouquinho as dúvidas aí dos mitos e verdades sobre a gasolina aditivada. Pois é, e aí ela é chamada de gasolina especial, né? O que ela tem de tão especial mesmo que me faz pagar essa diferença? Ela é mais pura? Olha só, essa gasolina ela não é mais pura. A diferença da aditivada para comum é o fato que a gasolina aditivada traz aditivos no seu componente, né, que inclui detergentes para a limpeza da sujeira interna, contendo dispersantes para quebrar aquelas sujeirinhas que vai saindo da parte interna do motor. Ele tem esses dispersantes que quebram essa sujeira e faz queimar através do sistema ali de combustão ali que vai acabar saindo pela descarga, né? E cria também uma película protetora ali entre os cilindros, os pistões e os outros componentes, reduzindo, Fernanda, o atrito e aumentando o consumo, mas ela não é mais pura. Então, essa primeira pergunta aí, se a gasolina é mais pura, ela não é mais pura. Entendido. Bom, então para eu decidir por usá-la, tem que ter um motivo. Justamente, né? E aí muitas pessoas acabam perguntando, a gasolina aditivada, ela acaba viciando o motor? É uma pergunta que muitos ouvintes estão sempre perguntando. O motor pode utilizar essa gasolina aditivada, como o etanol em carros flex, qualquer proporção, Fernanda. Você pode colocar gasolina aditivada, gasolina comum, etanol, que é o álcool, não tem problema. Por quê? Porque o motor, através dos seus sensores, ele reconhece automaticamente o tipo de combustível. E aí ele se adequa. Então ele vai injetar um pouco mais combustível, um pouco menos combustível, porque ele faz essa análise rápida de como está qual o tipo de combustível que você tem dentro do tanque. Portanto, não tem problema nenhum. Ele não vicia, você pode utilizar qualquer tipo de combustível. Né? Eu preciso esperar acabar essa aditivada para colocar uma outra, ou eu posso colocar tipo meio tanque de uma e aí eu parei para abastecer porque eu vou fazer uma viagem mais longa e completo com a outra? Pode sim, você pode completar, você pode utilizar qualquer tipo de combustível. Os carros flex, eles são preparados através dos seus sensores para poder fazer a leitura assim, de forma muito tranquila. E isso quem faz são os sensores ali, todo o comando ali da parte de injeção do motor, toda aquela parte que tem o módulo dele, e aí automaticamente ele se ajusta. Pode ficar tranquila, pode colocar o combustível que você quiser, porque o motor vai se ajustando através das sondas. E esses aditivos que estão lá nessa gasolina, eles de fato melhoram o desempenho, aumentam a potência do carro? Olha, isso é um mito, ele não aumenta. A única gasolina que aumenta a potência é a gasolina de alta octanagem, chamada aquelas gasolinas premium, aquela gasolina um pouco melhor. Ela, sim, essa gasolina, ela tem um número, ela aumenta o torque, aumenta a potência
dos motores de alto desempenho. A gasolina aditivada tem a mesma octanagem da gasolina comum. Apesar disso, a única vantagem que ela faz limpar o motor. Como já falamos lá anteriormente, ela limpa o motor porque ela tem esses aditivos. Mas a gasolina aditivada, ela não aumenta a potência do motor. Uhum. Essa gasolina que é especial, ela funciona em um motor sujo, por exemplo? Ela funciona no motor sujo, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Às vezes o motor interno, a pessoa fica ali pensando bem assim, eu devo colocar uma gasolina aditivada? Então, os nossos ouvintes aí, que já tem um carro mais antigo e fica preocupado, pode colocar também a gasolina aditivada, porque ela também vai fazendo a limpeza interna e ela tem aquela película, isto é, ela tem o aditivo que faz com que essas partes elas vão se dissolvendo, né, e vai saindo pela descarga. Isto é, ela vai mantendo o motor um pouco mais limpo, evitando o bloqueio dos filtros e dos bicos injetores, por exemplo. Então você pode utilizar essa gasolina aditivada, não tem problema nenhum. Então, olha só, eu posso botar uma vezinha, de vez em quando, para ela fazer esse papel aí que você acabou de explicar, e depois posso usar comum? Pode usar comum. Tem postos, Fernanda, que tem o mesmo preço entre gasolina comum e gasolina aditivada. Se você está numa região onde tem o posto que tem esse mesmo valor, você utiliza a gasolina aditivada. Ela vai manter o seu carro mais limpo internamente. O motor do seu carro ele vai ficar com um melhor desempenho e você vai gastar menos no futuro. Por quê? Ele não vai ter aquele problema de borra, de sujeira interna, ele não vai entupir, facilita muito. Então, se você já tem um carro que você já vem utilizando essa gasolina aditivada há um bom tempo, continue, porque vale a pena, com o passar do tempo, você acaba economizando. Tá, e são todas iguais, ô Ricardo? Não. Tem os postos, depende de marca para marca, né? Você tem algumas marcas que têm fórmulas específicas com seus aditivos específicos, né? Inclusive cores diferentes, né? Incluindo detergentes e dispersantes diferentes. Que esses agentes que, inclusive, formam essa película de proteção no motor. Então, cada fabricante tem a sua fórmula. Então, são diferentes. As gasolinas aditivadas têm a mesma especificação? Não, elas são diferentes. Depende de fabricante por fabricante. Uhum. O Osiris, ele me disse o seguinte, ele sempre usou gasolina comum e de um tempo para cá ele resolveu testar a aditivada. Ele percebeu que o carro ficou mais econômico. É essa a relação? Olha só, ele ficou mais econômico, não sei, realmente é complicado, porque você estava usando gasolina comum e agora você está usando aditivada. Ela não traz essa coisa da economia, ela é mais econômica do que a outra. Não, ela tem um processo interno onde ela faz uma limpeza através dos seus aditivos. Agora, se ficou mais econômico, ótimo, deve continuar com a gasolina aditivada. Mas agora o motivo, talvez ele tenha feito uma revisão anteriormente, e aí o mecânico indicou, olha, a partir de agora você está com as velas boas, os cabos, está tudo funcionando bem, eu fiz a limpeza de bico, eu sugiro que você coloque uma gasolina aditivada. Então ele fez essa revisão e aí com isso pode ter sido isso também, melhorou o desempenho do motor e ficou mais econômico. Entendido. O Alvimar, ele disse que o carro dele era flex e ele transformou depois só em gasolina. Aí ele pergunta agora, posso voltar a ser flex, gasolina e álcool ou agora só gasolina? Não, pode, você pode ficar à vontade. Foi o que eu disse, o sistema todo ele é muito inteligente. Ele vai, através dos seus sensores, ler se você está colocando gasolina aditivada ou gasolina comum ou um pouco mais de álcool, não importa. O motor vai se ajustar e automaticamente ele vai injetar o volume necessário para fazer com que o seu carro funcione e funcione bem. Pode ficar tranquilo, você veja o que é mais econômico e pode abastecer da melhor maneira que lhe convier. Não tem problema nenhum. Tem um ouvinte aqui me perguntando por que o álcool sobe sempre junto com a gasolina? Porque o álcool só... Sobe de preço. Sempre que a gasolina sobe. Eles costumam... Eu na realidade, eu nem sei por que
É uma perguntinha meio complicada, viu, Raul? Porque sobe tudo no Brasil, a gente não sabe nem por quê. Mas é que uma coisa está independente da outra, né? É uma indústria completamente diferente da outra. É petróleo com a indústria do álcool, é completamente diferente. Mas eu acho que uma coisa acaba puxando a outra através do transporte, através do ponto de distribuição, alguma coisa nesse sentido que acaba acompanhando. E a gente tem que sempre observar, se você for usar álcool, você tem que estar sempre atento para ter aquela diferença de 30% para ser vantajoso. Caso não seja a diferença entre álcool e gasolina no mínimo de 30%, não se torna vantajoso colocar álcool, principalmente porque o álcool ele te oferece uma condição menor, isto é, você anda menos com o álcool. Né? A gasolina você consegue ter uma autonomia maior, já com o álcool você tem uma autonomia menor, já com a gasolina você tem uma autonomia maior. Isso aí. Bom, Ricardo, resumindo, a gasolina especial vale quando ela tiver com o mesmo preço na bomba da outra, não é? E a gente não tem nem que correr dela. E para trazer um pouco mais de limpeza para o motor. Justamente. Vale a pena gasolina aditivada. É uma gasolina muito boa, que ela faz a limpeza interna no motor, fazendo com que você, com o tempo, você ganhe não só na limpeza dos bicos, você não vai precisar ficar limpando o bico do carro sempre, troca dos filtros só nas revisões. Portanto, vale muito a pena utilizar a gasolina aditivada. Se a diferença de preço for pequenininha, vale também a pena. Pode utilizar gasolina aditivada que o motor agradece. Uhum. Então, te espero na próxima segunda, hein? Com mais dicas para o nosso carro. Ok, Fernanda. Abraço a todos. Um abraço até segunda-feira que vem.